E eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, última explanação, última exposição de Efésios. A gente fez aí durante 4 meses, durante o segundo semestre inteiro praticamente, a exposição da Epístola aos Efésios. Foram mais de 15 sermões na Epístola, e hoje a gente chega ao final, na conclusão da Epístola, a conclusão de Paulo e a conclusão também dos sermões nessa epístola. Então, Efésios capítulo 6, do verso 21 até o verso 24. Os 4 últimos versículos aí. É a conclusão do apóstolo, como eu falei, depois de nos ensinar sobre a união com Cristo, de nos ensinar a sermos mais parecidos com Jesus no nosso dia a dia, de como a união com Cristo é fundamental para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa santificação, para os nossos relacionamentos, e que só conseguimos ser agradáveis diante do Senhor se estivermos unidos ao nosso Senhor Jesus. Agora Paulo vai fazer a conclusão da epístola, que está aí no versículo 21 ao versículo 24. Ele diz o seguinte, eu convido que você acompanhe a leitura que eu farei agora. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão fiel, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e o amor com fé, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Pai, a Tua palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, moldando os nossos corações, para que saiamos daqui mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? E amém. Muitas vezes nós não paramos para pensar numa realidade que é a realidade de todo o povo de Deus, que é: a maioria dos meus irmãos em Cristo estão longe de mim. A maioria das pessoas com quem eu tenho a mesma fé, elas vivem distantes de mim. Muitos dos meus irmãos em Cristo eu nem sei o nome, eu não conheço. Eu só conhecerei no céu, e aqueles que estiverem vivos ainda só no novo céu e nova terra. Muitos e muitos e muitos dos nossos irmãos, a esmagadora maioria, nós não conhecemos. Isso é interessante porque se você pegar dentro do contexto presbiteriano, a Igreja Presbiteriana do Brasil é a 10ª maior denominação evangélica do Brasil. E ela tem cerca aí, os números variam bastante, mas estimativa é que tem aí uns 700 mil membros só. E dentro desses 700 mil membros, você pega a nossa igreja, que tem 40 membros. Nós aqui hoje somos 40. Dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a gente corresponde a menos de 0,1%. Menos de 0,1%. Se a gente pegar todas as igrejas presbiterianas da Praia Grande, sem contar só IPB, aí junta tudo, IPI, Renovada, Pentecostal, junta todo mundo dentro de igreja presbiteriana, são 700 presbiterianos. Corresponde a 0,1% só da igreja, valendo a igreja presbiteriana do Brasil, sem considerar os milhões que tem na igreja batista, na igreja Assembleia de Deus. Isso mostra o quê? Que a nossa realidade é que nós não conhecemos os nossos irmãos. Nós estamos distantes dos nossos irmãos em Cristo. Nós não, apesar de sermos um só povo, nós estamos longe da maioria dos nossos irmãos. Nós conhecemos uma pequena parcela, e ainda que você conheça todos os presbiterianos da Praia Grande, você ainda conhece uma pequena parcela só dos presbiterianos do Brasil. E de novo, se for contar assembleiano, se for contar batista,
se for contar outras igrejas pentecostais, se for contar luteranos, se for contar as igrejas evangélicas, esse número sobe para um número assustador de irmãos que a gente nem faz ideia que existem. Pessoas que nós não conhecemos, mas que são irmãos em Cristo, que são tão filhos de Deus quanto nós somos. Eu estou falando do Brasil. Se for pegar aí o número mundial, aí o número então é mais do que assustador. E vendo essa separação que existe no povo de Deus, no mesmo povo dele, um só povo unido a Jesus, o Senhor nos ensina através da sua palavra como mitigarmos esse problema para que não criemos exclusivismos. Ou seja, para que a gente não ache que só aqui é a igreja de Deus. O Senhor vai nos ensinar através da sua palavra como viver, mesmo distante dos nossos irmãos, mas unidos em Cristo, sabendo que estamos unidos a esses irmãos em Cristo Jesus, com a certeza de que, assim como nós, eles também são filhos de Deus e também servem ao mesmo Senhor que nós servimos. E por isso, no sermão de hoje, o tema do sermão de hoje é unidos em Cristo, mesmo distantes. Unidos em Cristo, mesmo distantes. E a primeira lição que o texto nos traz é que unidos em Cristo, mesmo distantes, devemos nos preocupar uns com os outros. Mesmo longe, nós devemos nos preocupar com os nossos irmãos. O apóstolo começa a sua argumentação deixando claro que mesmo longe dos nossos irmãos, nós ainda somos um só corpo com eles e que estamos unidos a eles, e unidos com Cristo junto deles. Então todos somos membros do mesmo corpo, e ainda que quilômetros nos separem, nós estamos juntos em Cristo Jesus, de modo que nós precisamos nos preocupar tanto quanto nós nos preocupamos com os que são daqui. Nós muitas vezes nos preocupamos e devemos nos preocupar com as pessoas que nós convivemos, mas os nossos irmãos espalhados pela face da terra também precisam dessa nossa preocupação. E a lição, então, a primeira lição que esse texto traz, então, é que a gente não pode ser um exclusivista e nem pensar como um exclusivista. E ainda que seja teoricamente, a gente teoricamente aceita a ideia de uma igreja una e espalhada pela face da terra, muitas vezes nós caímos no erro, na prática, de acharmos que a igreja de Deus é só a igreja presbiteriana de Bastos. E não é. Existem várias igrejas de Deus espalhadas pelo Brasil, espalhadas pela Praia Grande, inclusive. É claro que existe igreja melhor ou pior, isso depende da pregação do Evangelho, mas não tira o fato de que há irmãos nossos espalhados pelas diversas denominações genuinamente evangélicas da nossa cidade. Por isso, a gente não pode achar que a única igreja que presta é a nossa igreja. Ainda que a nossa igreja pode vir a ser a melhor igreja, porque aqui tem a aplicação da palavra, tem explicação da palavra, tem a pregação da palavra, mas a gente não é a única igreja. Não é só aqui que Deus fala. Não é só aqui que se presta culto verdadeiro ao Senhor. Nas mais diferentes denominações genuinamente evangélicas, também se tem um povo que presta culto ao Senhor. Por isso, Paulo, no começo do versículo 21, anuncia àquela igreja de Éfeso que ela era conhecida por todos os seus cooperadores que estavam com ele na prisão, de modo que, apesar de provavelmente alguns daqueles nunca estiveram lá em Éfeso, nem antes nem depois, mesmo assim Paulo vai dizer que eles conheciam os irmãos da igreja e a igreja através do relato do apóstolo Paulo. Tem gente lá que andava com Paulo que nunca pisou na vida em Éfeso, mas que conhecia a igreja de Éfeso tão bem como se fosse um próprio Efésio dentro da igreja. E é interessante que a gente, na medida do possível, também deve ficar antenado e conhecer os nossos irmãos de outras igrejas. E também deixarmos sermos conhecidos pelos outros irmãos.
é conhecer o que os outros irmãos, como é a igreja dos outros irmãos, as práticas das outras igrejas, o que essas outras igrejas têm feito, quem são os irmãos de lá, e também mostrar para esses irmãos como tem sido a nossa igreja, porque assim nós nos formamos um só povo e deixamos de lado as rixas, deixamos de lado as brigas desnecessárias, que muitas vezes acontecem por falta de conhecimento, por falta de conversa de um lado com o outro. E a gente precisa então ouvir o que os nossos irmãos espalhados têm para falar sobre suas igrejas e dizer para eles o que nós temos na nossa igreja, para que assim tanto eles nos conheçam como nós conheçamos a igreja em que eles estão inseridos, diminuindo um pouco o problema criado pelo excesso de quilômetros que nos separam. De modo que talvez você nunca pise numa igreja diferente dessa, mas você pode vir a conhecer diversos irmãos e realidades, e estar preocupado e antenado com as dificuldades desses irmãos, orando por essas igrejas. Assim como os cooperadores de Paulo estavam com a igreja de Éfeso, mesmo sem nunca alguns deles terem pisado em Éfeso, e estando a milhares de quilômetros de Éfeso. Então, conforme mencionado no versículo, na segunda metade do versículo 21, Paulo nos ensina que ele envia Tíquico, um irmão e servo no Senhor, para que a igreja também soubesse o que o apóstolo estava fazendo. Olha que interessante, Paulo não só conta como é a igreja de Éfeso, Paulo também manda Tíquico, não para que lesse só a epístola, mas para que ele também anunciasse o que Paulo estava fazendo, e como os cooperadores de Paulo estavam ajudando o apóstolo na propagação do evangelho. Tíquico era um irmão da região da Ásia Menor, provavelmente ali daquela região em que Éfeso estava. Éfeso ficava na Ásia Menor, e Tíquico era um irmão da Ásia, e além da epístola aos Efésios, ele também leva a epístola aos Colossenses, como é dito em Colossenses 4, versículo 7, que também ficava na região da Ásia Menor. Então Paulo aqui está se aproveitando do correio romano. Roma não tinha um SEDEX, como a gente tem aqui no Brasil, mas Roma tinha estradas seguras. Então era muito seguro enviar pessoas, ou você mesmo ir lá entregar a carta, ou enviar mensageiros para entregar cartas no seu lugar. E Paulo está se valendo disso, aproveitando um irmão da Ásia para levar as cartas às igrejas da Ásia. E Tíquico então leva essas cartas, tanto para Colossos quanto para Éfeso, de modo que lá ele testemunha não só o que o apóstolo fazia, mas também o que os cooperadores do apóstolo faziam. Não lendo simplesmente a carta, pegando essa carta e lendo, porque era assim que funcionava. Ele pegava a carta, lia e deixava os presbíteros depois lá tomando conta da igreja. Mas mais do que ler, Tíquico era responsável por anunciar e falar assim: olha, Paulo está indo bem, Paulo está fazendo isso, ele está preso, mas isso está acontecendo, os cooperadores estão acontecendo. Por isso que é tão importante, às vezes, nós escutarmos aqui na nossa igreja alguns testemunhos missionários espalhados pela face da terra. Trazer aqui à igreja o que os irmãos da África têm feito, o que os irmãos da Espanha têm feito, o que os irmãos da América do Norte têm feito, o que os irmãos do Nordeste brasileiro, do Norte brasileiro têm feito. Escutarmos como o reino de Deus tem prosperado, como o reino de Deus tem crescido em diferentes contextos, em diferentes culturas. Além de contar um pouquinho também para esses irmãos como tem sido a nossa experiência. E Paulo termina o verso 22 dizendo que isso é importante para que os irmãos fossem encorajados através dessa prática.
Nós precisamos conhecer o que outras igrejas têm feito, nós precisamos contar o que nós temos feito, não por arrogância, não para ficar debatendo, igual às vezes acontece em encontro de pastor. Deixa eu contar para os irmãos, quem não está acostumado com o ambiente. Primeira pergunta que tem no encontro do pastor é: qual é seu nome, quantas igrejas tem, quantos membros tem a sua igreja? Dependendo da resposta, continua a conversa. Só que a gente não tem que ficar fazendo estatística de quantos membros cada igreja tem. Nós precisamos contar como o reino de Deus tem avançado para que se alcance o fim de consolar os corações dos nossos irmãos. E é isso que Paulo diz no versículo 22. Olha, Paulo diz claramente: eu enviei Tíquico para que vocês saibam a nosso respeito e ele console com isso o vosso coração. Eu lembro de uns anos atrás que eu ficava muito angustiado com a situação dos nossos irmãos no Oriente Médio e na China. E eu ficava angustiado porque eu pensava: eles estão morrendo aos milhares. Até que um dia eu escutei alguns missionários contando experiências que esses cristãos estavam tendo no Oriente Médio e na China. E eu olhei e falei assim: olha, eles estão melhores do que eu. A fé deles é maior do que a minha. E aquilo trouxe conforto para o meu coração, porque eu parei de ficar angustiado com a situação deles e comecei a me agradar e orar para que Deus faça a vontade dele através da vida dessas pessoas. E assim, meus irmãos, também nós precisamos conhecer e contar as realidades das outras igrejas, não para a gente ficar debatendo quem é maior, quem é melhor, não para ficar: olha a minha igreja como é gigantesca, olha a minha igreja como está crescendo, olha a minha igreja, quantos batismos no ano. Não é para isso, mas é para que a gente, escutando os relatos de outros irmãos, a gente olhe e fale assim: graças a Deus. E que aquilo sirva de motivação para a nossa igreja, que aquilo sirva de confiança para a nossa igreja. Escutar o relato dos irmãos missionários não é para a gente olhar e ficar olhando para o trabalho e pensando: poxa vida, se aquele missionário fosse daqui a gente estava bem. Não, é para olhar e falar: olha o que Deus tem feito lá, Ele também pode fazer aqui, então façamos a obra de Deus. A gente precisa diminuir as distâncias que existem, e a barreira é muito grande entre denominações, para que a gente aprenda com as outras denominações e isso traga fortalecimento e consolo para os nossos corações. E a gente, ouvindo que os relatos dos nossos irmãos, possamos olhar para a nossa igreja e falar: aqui também Deus está fazendo e pode fazer ainda mais. Nós vimos então que, unidos em Cristo, mesmo distantes, nós devemos nos preocupar com os nossos irmãos, ouvindo as bênçãos, contando as nossas bênçãos, a fim de que ambos sejam encorajados, de que ambos cresçam e sejam fortalecidos mutuamente. A segunda lição do texto é que, unidos em Cristo, mesmo distantes, recebemos as mesmas bênçãos de Deus. Do verso 23 ao verso 24, Paulo vai nos ensinar isso, que apesar de distantes, nós recebemos as mesmas bênçãos de Deus. Nessa segunda parte do texto, o apóstolo destaca como a igreja e eles, os cooperadores, ele, Paulo e seus cooperadores, estavam debaixo das mesmas bênçãos, ao ponto de, da cadeia preso, Paulo rogar essas bênçãos à igreja de Éfeso. Lembra, Paulo está preso. Os cooperadores estão lá para ajudar Paulo, mas Paulo está em cadeias, está preso, algemado. Ele não pode ir para a igreja de Éfeso, mas mesmo preso, ele vive essas bênçãos, ele recebe essas bênçãos ao ponto de transmitir e rogar essas bênçãos também à igreja de Éfeso. Isso traz uma lição fundamental,
tanto nós, quanto os efésios, quanto Paulo, quanto os cooperadores de Paulo, quanto os irmãos das mais variadas denominações genuinamente evangélicas, todos nós estamos debaixo da mesma bênção de Deus. Todos nós estamos debaixo do mesmo amor de Deus, porque servimos ao mesmo Deus. Então não ache que Deus ama mais quem é assembleiano, pelo amor de Deus. Não acha que Deus cuida mais de quem é batista, de que Deus escuta mais a oração do Brasil para Cristo. Não acha esse tipo de coisa, porque é o mesmo Deus que ama igualmente o seu povo, que derrama as bênçãos igualmente ao seu povo. Então, ele ama os presbiterianos igual ele ama os batistas, igual ele ama os assembleianos. Ele escuta as orações dos batistas igual ele escuta dos presbiterianos, dos luteranos. Por isso, Paulo vai dizer no versículo 23, que ele começa rogando aos irmãos a paz. E rogando, olha, a paz seja com os irmãos. Uma paz que todos os que estão unidos a Cristo têm. Uma paz que é universal aos filhos de Deus. Essa paz que excede a todo entendimento. Uma paz que todos têm desde que estejam unidos a Cristo. E como um autor diz, a paz que o apóstolo tem em mente aqui é a harmonia entre os irmãos. Não obstante, ela não pode existir a menos que, por meio da fé em Cristo e seu sacrifício expiatório, tenham sido previamente estabelecidos no coração dos crentes individualmente. Com outras palavras, o autor está dizendo que essa paz que você tem é a paz que seu irmão ao seu lado tem, é a mesma paz que o sujeito lá em Pequim tem. Que o sujeito no fim do Pará, lá no meio da mata amazônica, lá no meio da floresta amazônica tem. Porque essa paz Deus derrama a todos aqueles em quem Ele faz a obra no coração. E todos nós desfrutamos de uma paz proveniente do próprio Deus e fruto da obra de Deus. Então, não há por que termos guerra uns com os outros, ou entrarmos em rebeliões contra igrejas verdadeiras, porque todos estamos debaixo da mesma paz, promovida pelo nosso Pai e pelo Senhor de nossas vidas. Então, apesar dos ataques, não revide. Apesar de outras igrejas atacarem muitas vezes os presbiterianos, não precisa ficar revidando. Não precisa falar, olha, mas aqui não precisa. Deixe o irmão em paz, viva em paz com os irmãos dessas igrejas, viva em paz com o Senhor desses irmãos, porque a obra dele trouxe paz às nossas vidas. Então tenhamos a mesma paz com todos, e essa paz de Cristo seja com todos nós também. Após isso, ainda no versículo 23, o apóstolo abençoou o povo de Éfeso no amor que existe a todos os que têm fé, proveniente do Pai e do Filho. Afinal, o amor de Deus Pai é perfeito e é igual por todos os seus filhos, visto que Ele nos ama à medida que amou Jesus. Ou seja, o mesmo tanto que Ele ama Jesus, o Pai também nos ama. E Jesus nos ama na mesma medida que o Pai nos ama. Ou seja, o amor que Deus tem por você é o mesmo que Ele tem pelos nossos irmãos em Cristo. O amor que o Pai tem pela sua vida é o mesmo amor que Ele tem pelos seus irmãos em Cristo espalhados pela face da terra. E a gente precisa ter consciência disso, de que não há filho ou igreja que Deus ama mais ou menos. O amor dele é perfeito e igual a todos nós. A todo o seu povo, Ele ama igualmente, Ele ama perfeitamente. E ao contrário de alguns pais que às vezes puxam a sardinha para um lado ou para o outro,
sem querer ou por querer, às vezes ama. A gente estava falando de Jacó na EBD, que amava mais um filho do que os outros, mas com Deus não é assim. Deus ama os seus filhos igualmente, independente da igreja em que ele esteja. Se a igreja dele é a melhor igreja do planeta, se a igreja dele não é uma das melhores, mas ele ama igualmente o povo dele. Ele ama o mesmo amor para com todo o seu povo, na mesma intensidade. E ele termina a sua argumentação no versículo 24, despejando a graça do Senhor Jesus Cristo a todos os que verdadeiramente e sem máculas amam o Senhor Jesus. Interessante observar como essa graça advém somente aos que amam a Jesus, já que o Antigo Testamento prometeu a graça de Deus a todos aqueles que amassem verdadeiramente ao próprio Deus. Êxodo 20, versículo 6, coloca para a gente aí, Caio, por favor. Diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Daqueles que amam a Deus, Deus derrama a sua graça. Isso traz uma lição valiosa, de novo, mais uma das lições valiosas desse texto, é que não é só você que ama verdadeiramente a Deus. Não é só a gente que ama a Deus com sinceridade de coração. Os verdadeiros filhos de Deus, espalhados pela face da terra, amam Deus tanto quanto você ama. E eles recebem a graça de Deus tanto quanto você recebe. Porque eles estão debaixo da mesma aliança que a gente está. Tendo consciência ou não de que estão debaixo da aliança, eles estão debaixo de uma aliança. E o amor deles por Deus faz com que eles recebam a graça do Senhor. Por isso que se tem uma característica em comum que une todo o povo de Deus, é o amor que esse povo tem pelo seu Senhor. Todo mundo que é filho de Deus ama de verdade o Deus da sua vida. Isso aqui na Igreja Presbiteriana de Tudo Bastos, isso na Igreja Presbiteriana da Praia Grande, isso em Santos, isso no Brasil, isso na Europa, em qualquer lugar do planeta Terra. Os filhos de Deus amam de verdade o Senhor de suas vidas e por isso são agraciados por esse Senhor. Nós vimos então que unidos em Cristo, mesmo distantes uns dos outros, nós precisamos nos preocupar uns com os outros e nós precisamos entender que nós somos um só povo, que recebe as mesmas bênçãos do Pai, que recebe o mesmo amor de Deus, que recebe a mesma graça de Jesus Cristo, que ama verdadeiramente o mesmo Senhor. E a gente precisa então entender que em Jesus, nós somos em Jesus Cristo e com Cristo Jesus. Portanto, é necessário a gente olhar para os nossos irmãos com mais preocupação, com mais sinceridade, não com ar de superioridade, como muitas vezes acontece, mas com genuína preocupação de como está a vida espiritual do nosso irmão, de como ele tem caminhado no Senhor, do que está acontecendo na igreja dele, do que está acontecendo na nossa igreja, para que a gente cresça juntos, para que cresçamos juntos, de modo que, se necessário for, nós condescendemos em algumas áreas, voluntariamente, para que os nossos irmãos cresçam conosco. Porque nós, no final das contas, somos o mesmo povo. Apesar das diferenças de teologia, apesar de teologia melhor ou pior, interpretação bíblica melhor ou pior, no final, nós somos o mesmo povo.
No final, nós somos todos filhos do mesmo Deus. No final, nós somos todos servos do mesmo Senhor. E por isso nós precisamos amar os nossos irmãos, mesmo aqueles que estão distantes de nós. Mesmo aqueles que nós nunca conheceremos. Mesmo aquele que nós só conheceremos lá no novo céu e nova terra. Nós precisamos zelar por eles, amá-los e orar pela vida deles. Então, meus irmãos, ore. Quero terminar com esse pedido à igreja. Ore pela igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Que nas suas orações, nos seus momentos de intercessão, você lembre dos seus irmãos espalhados pela face da terra. De orar para que o Evangelho continue crescendo e prosperando na região deles. De que mais membros também adentrem as igrejas deles. De que as igrejas cresçam. De que o Evangelho seja genuinamente pregado. Ore pelos seus irmãos. Não só por aqueles a quem você conhece, que você sabe o nome, que você sabe pelo menos de vista quem é, mas ore também por aqueles que você nem tem ideia de que são seus irmãos em Cristo.